seja bem-vindo a mais um programa Momento Decor. Nossa entrevistada de hoje é a arquiteta Claudine Gotardo, formada pela Unesp de Bauru, cursou pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional. Foi membro do CODEPAC, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru. Foi vice-presidente do IAB, Instituto Brasileiro de Arquitetos, e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente de arquitetos da SENAG de Bauru. Ela que vai nos mostrar o papel da arquitetura com a sustentabilidade, a ligação da arte e a natureza e a humanização da arquitetura. Tudo isso no programa de hoje. Programa Momento Decor. Entre, fique à vontade, a casa é sua. No mercado há mais de 20 anos, a Portoro oferece as melhores marcas nacionais e internacionais que proporcionam personalização e originalidade. Tudo isso somado a peças de bom gosto, alto padrão, atendimento profissional personalizado e a um portfólio de produtos completos, como mosaicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, pisos cimentícios, laminados e vinílicos, além de banheiras, spas, metais sanitários e lareiras ecológicas. Em toda a rede, você encontrará soluções exclusivas e condições de pagamentos especiais para o seu projeto. Sua casa, seu espaço. Valorize cada centímetro. Rua Araújo Leite, 3682. Portoro, mais do que produtos. Sofisticação, estilo e bom gosto para o seu projeto. O programa Momento Decor de hoje recebe carinhosamente uma graça de pessoa, que é a arquiteta Claudine Gotardo. Claudine, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, viu? Aqui literalmente a casa é sua. Eu que agradeço, Éber. É um prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Que bacana. Claudine, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, da tua história. Como começou a arquitetura na tua vida? Olha, Éber, acho que eu nasci arquiteta. Desde que eu me lembro por gente, acho que uns 6 anos, eu brincava muito, desenhava, fazia plantas, e eu já dizia que ia ser arquiteta. Não sabia exatamente o que isso significava, porque eu morava numa cidade pequena, não tinha muita informação a respeito disso. Na época ainda tinha mito de qual a diferença de engenharia, arquitetura, e assim, com o tempo eu fui pesquisando, e não teve plano B. Eu fui felizarda, eu sempre soube que eu queria ser arquiteta. Claudine, mulher profissional, esposa, mãe. Mistura trabalho com família? A gente mistura, não tem como não misturar, né? Principalmente depois da maternidade, a minha filha passa a ser uma das fontes de inspiração. Todo mundo brinca, né? O maior projeto. Toda mulher é uma arquiteta em potencial, né? Faz um projeto e produz uma nova pessoa. Mistura, meu marido é engenheiro civil, nós trabalhamos juntos, então mistura muito. Você desenha e ele executa? Não são todos os projetos, mas sim, muitos deles eu desenho e executo. E assim, aquele paradoxo, engenharia e arquitetura é uma relação difícil, mas muito complementar. Não dá realmente também para viver o engenheiro, o arquiteto, não tem como trabalhar separadamente. E às vezes as pessoas pensam que é hostil essa relação, mas ela é muito necessária. Um não vive sem o outro mesmo. Arquitetura e arte estão extremamente ligados, né? E você é uma pessoa que é amante da arte. Gosta de dançar, gosta de cantar, gosta de tocar, não é? Conta um pouco pra gente, um pouco de tudo isso, da arte e arquitetura na sua vida. Bom, eu entendo como a arquitetura não a arte, né? As artes, todas as artes estão extremamente ligadas. Eu sempre tive assim, muita atração por a parte de cantar. Na faculdade eu me dedicava um pouco ao coral, aprendi a tocar sozinha, tocava um pouco. Agora dançar já faz parte da minha vida faz tempo. Inclusive temos algumas imagens da Claudine envolvida com dança, não é isso? Isso. Ultimamente eu gostaria de ter tempo para me dedicar a todas, né? Pintura, até a culinária, a questão de desenho, de design, mas infelizmente eu não consigo. Então, ultimamente eu tenho me dedicado mais à dança, que é uma maneira também de eu praticar esporte, que não tem como viver sem isso. A culinária também? Culinária também, eu gosto. Como é uma arte, não deixa de ser... Não tem como desligar essas coisas, né? Claudine, a dança, literalmente, já focando nesse assunto, ela funde com a arquitetura.
Sim. Nós podemos ver pelas imagens até, os projetos, a linguagem de dança e de música, até liga com a moda, você pode ver que existe uma sincronia muito grande, as cores, as tendências, até design de carro, de roupa, tá tudo muito ligado, tá tudo conectado. Uhum. E a questão das suas inspirações, fala um pouquinho dessa ligação arte, natureza, arquitetura, como você respira isso? Olha, a inspiração para fazer o projeto vem de todos os lugares, não só de viagens, mas de amizades, de filmes que você vê, sonhos, a gente sonha, né, sozinho. Às vezes você não tem um foco, uma inspiração para desenvolver um determinado trabalho, e eu começo a buscar músicas, filmes, coisa da imaginação mesmo, viagens, livros, desenho. Conta um pouquinho pra gente. Até desenho animado. Conta um pouquinho pra gente, na tua casa, essa árvore belíssima que a gente está vendo aqui, você preservou isso, né? Que legal. Olha, eu sou uma pessoa, minha ligação com a natureza é muito forte. Na arquitetura também eu procuro introduzir isso sempre, e na minha vida pessoal não ia ser diferente. Eu escolhi o lugar onde eu moro embaixo de uma árvore, uma paineira centenária, e eu sou apaixonada, tenho uma casinha da árvore que nós fizemos para nossa filha, então... como eu disse, não tem, como na arte, na arquitetura, o estilo de vida e de trabalho não dá para separar, não dá para você ser uma pessoa num lugar e um outro ter um comportamento diferente. Exemplificando essa questão da árvore, você trouxe algumas imagens também, né? Conta um pouco dessas imagens. É praticamente um respeito com a mãe natureza, com a natureza, tentar ligar a arquitetura e a natureza, não é isso? A sensibilidade e a arte, elas estão ligadas também, e o arquiteto, como tem que ter sensibilidade para criar essa arte. Eu até me admiro às vezes com alguns projetos que desprezam as condições da natureza, ambientais e tal. Eu não vejo como isso pode estar junto e conviver com a natureza, uma questão de uma árvore dentro de casa, às vezes as pessoas se assustam, né? Mas é bem tranquilo. É verdade. Agora, momento de relax no próprio projeto? Como é isso? Viver o projeto. Recentemente eu tive uma experiência muito legal. Eu fiz um projeto de borda infinita, piscina com borda infinita. Na verdade eu já fiz alguns. Mas nesse caso em especial, depois da borda infinita tem a represa, que é na represa de Avaré, de Jurumirim. E eu fui convidada para usar, conhecer, inaugurar. E foi um momento muito bacana, porque eu já admirava muito esse tipo de arquitetura, sempre vi em revista, mas eu nunca imaginei eu como sendo a personagem da foto. E eu fiquei lá muito tempo e me realizei, sinceramente. Que bacana. Bem, o programa está muito legal, o nosso bate-papo está encantador com a pessoa da Claudine. A gente já volta, já é um minuto só, não saia daí. A Arquiteto convida você para conhecer o seu espaço, onde profissionais capacitados irão apresentar as principais tendências mundiais em revestimentos. Porcelanatos em grandes formatos são mais que uma tendência. Charmosos e elegantes são objeto de desejo essencial. Pastilhas que proporcionam uma decoração perfeita através de materiais, formas e cores que permitem composições ilimitadas. Papéis de parede que transformam qualquer ambiente, levando conforto e aconchego para quem deseja inovar. 3D Board, moderno e simples, natural e ecologicamente correto, com design inspirador, criando ambientes vivos de texturas atraentes e cores variadas. A Arquiteto conta com uma forte parceria, a Porto Design, que está há 40 anos no mercado, sendo reconhecida pela excelência em importação de produtos oriundos de vários países. Produtos, tendências, cores e tamanhos, soluções em projetos especiais e personalizados estão à sua espera na Arquiteto. Rua Fuas de Mato Sabino 359. Arquiteto, tendências mundiais em revestimento. Voltamos com o nosso bate-papo com a arquiteta Claudine e vamos conhecer um pouco da personalidade, do seu sistema de trabalho. Claudine, para você, qual é o ideal de arquitetura? Puxa, a palavra ideal, infelizmente, não é o real, né? Sim.
mas... Na maioria das vezes, né? O que eu me lembro das minhas grandes fontes de inspiração, meus encantamentos com a arquitetura, é a Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright, da década de 30, do século passado, uma coisa muito inovadora, surreal, né? Ninguém acreditava que isso fosse possível. E depois, um pouco mais para frente, a Casa de Vidro, da Lina Bobá, em São Paulo, que também é uma pioneira, fez o MASP. Eu realmente sou fã. Tem inúmeros outros arquitetos, mas quando me perguntam, a primeira coisa que me impressionou muito foi isso. E o teu escritório, ele fala um pouco de você? Sim, ele fala. O escritório é uma casa com mais de 70 anos. Em determinado momento, quando nós partimos para uma reforma, e surgiu aquela dúvida: quebrar ou não quebrar, destruir, partir para o novo, modernizar. E eu comecei a observar e vi que a casa tinha um potencial de conservação, de restauração. Então eu fiz uma coisa até então, em Bauru eu não tinha visto, que era inusitada. Eu retirei o muro e fiz uma restauração mesmo da casa, valorizei o que ela tinha de mais interessante. Nós tivemos um problema com uma dificuldade de encontrar a porta de entrada e uma sorte de encontrar uma porta de madeira de lei, de uma das casas, até patrimônio histórico aqui de Bauru, numa caçamba. E eu fiz a restauração, aquelas casas do aeroporto. E ela hoje é a minha grande porta, é a grande principal do escritório. E assim, isso proporcionou, a vizinhança começou isso acontece sempre que a gente faz reforma, a vizinhança começou a olhar suas próprias casas com outros olhos. Depois dessa eu restaurei uma outra lá perto, que tinha até mais potencial que essa, tinha alguns azulejos portugueses originais. E assim, todo mundo vinha falar comigo: que legal você está fazendo naquela casa, que bacana, isso ninguém faz. E ela ao lado de um prédio enorme, parece a Casa das Rosas lá da Avenida São... Não a casa, assim, mas a situação. Como ela é ao lado de um prédio muito grande, me lembrou aquela questão da Casa das Rosas na Avenida Paulista, que é a única sobrevivente no meio dos arranha-céus. Que bacana, e as pessoas realmente se encantam com isso. Se encantam, né? E eu tenho orgulho de ter feito isso, não ter partido para vou destruir, fazer moderno por vaidade mesmo, né? Querer mostrar minha arquitetura. Como você define seu estilo? Olha, Heber, eu tenho um estilo e minhas preferências na hora de projetar, se eu tiver liberdade. Eu gosto muito de fazer o estilo... Aliás, a palavra liberdade lembra muito Claudine, né? É a palavra-chave. Eu gosto, eu amo a liberdade, sou de Escorpião. Liberdade, desafio, mistério, isso me encanta muito. E a arquitetura é tudo isso, todo dia é um desafio, uma coisa misteriosa e encantadora. Como eu prezo muito a liberdade, eu tenho meu estilo arquitetônico e minhas preferências, sem dúvida, como eu já falei para você. Mas, às vezes, aparecem clientes lá com sonhos de vida que não são o meu ideal de arquitetura. E dentro dos meus limites, me respeitando, eu procuro desenvolver. Eu já tive casos de chegar clientes querendo uma casa bem rústica. Então, eles chegam com modelos de casa de praia, uma coisa bem despojada, gosto muito, mas assim, a gente fica um pouco atento, assim, na minha preferência, no valor comercial, eles querem usar materiais alternativos. A gente tem um pouco de dificuldade com isso em Bauru, porque não tem mão de obra, nem matéria-prima, em alguns determinados exemplos que eles nos trazem. Nós estamos vendo imagens de projetos rústicos feitos pela arquiteta Claudine. Acontece, tanto no rústico, como já teve situações também que as pessoas chegam pedindo coisas bem clássicas, com muitos jogos de telhado. Um cliente uma vez chegou e falou que queria uma casa estilo das Lu, né? Então eu fui, nessas duas situações, da clássica aconteceu mais de uma vez. Eu fui até onde... para mim, onde dava, né? Eu vou chamar o cliente aqui, vou mostrar, porque se eu for mais além, vai me agredir, assim, minha parte de criação. E graças a Deus deu certo, porque quando eles olharam, eles gostaram muito. Então eu fiquei feliz, mas não deixou de ser um desafio. Mas eu não imponho o meu estilo, justamente por prezar esse tipo de liberdade, só que sempre tentando manter os meus limites, meus conceitos, né? E falando do contemporâneo, hoje é o que mais é procurado, é o que mais é feito, e dá para misturar o contemporâneo com a arquitetura sustentável? Sim, é o futuro, né, e o que se faz no momento. Aliás, é o assunto do momento. Sim, né? os próprios projetos, quando eu citei da Lina e do Frank Lloyd Wright, já eram projetos contemporâneos, apesar de muito antes da sua época.
a gente, em todos os momentos, o sustentável, as pessoas imaginam que não é só, a gente pode partir e mostrar imagens da técnica, né? Você ter telhado verde, aproveitar a iluminação, ventilação natural, aquecimento também solar, materiais, né, que podem trazer, como nas paredes, redução de térmica. Por exemplo, a maneira que você coloca o prédio em relação à atividade do sol, já é uma que, se você prestar atenção e posicionar no lugar certo, já é uma maneira de fazer um projeto sustentável. E essa é uma das tuas preocupações nos teus projetos, né? Sempre, né, essa minha ligação, já antes de virar moda, que agora é moda, mas é uma moda irreversível, não é mais moda, é uma necessidade, né? Arquitetura sustentável é o tema do nosso terceiro e último bloco, não saia daí. A Madeireira Frascarelli foi fundada em fevereiro de 1995, aqui na cidade de Bauru. No entanto, a história dos Frascarelli com madeira reporta aos antepassados na Itália. Procurando sim preservar o meio ambiente para gerações futuras, a Madeireira Frascarelli esclarece que, tratando-se de madeira, defende uma exploração de forma sustentável, como forma de garantir a continuidade de suas atividades, mas principalmente a continuidade da vida. Sua principal atividade, a madeira, prevalece devido à sua resistência mecânica, durabilidade, estética, estabilidade e economia. A madeira representa soluções inteligentes, visando o melhor atendimento aos seus clientes. A Frascarelli hoje oferece portas, esquadrias sob medida, ferragens, cofres, fechaduras biométricas, pino pivotante e puxadores das melhores e mais variadas marcas e modelos. Na Frascarelli você também encontra pisos vinílicos e laminados e rodapés de poliestireno, dentre muitos outros. Rua Padre Francisco Vandemas, 1663. Frascarelli, soluções inteligentes em madeira, esquadrias e ferragens. Arquitetura sustentável. A arquiteta nos trouxe exemplos de algumas imagens de arquitetura sustentável. Comente ela um pouco para a gente, Claudine. Olha, Eber, arquitetura sustentável, existe até certificados, uma série de metodologias para se conseguir uma casa verde. Mas você pode encontrar isso até em cursos, pós-graduação. Vou falar basicamente as questões principais, né? Que são caixa d'água com reaproveitamento de uso da água própria interno da casa para descargas e jardins. Iluminação com aproveitamento de energia solar, assim como aquecimento. A questão dos vidros, você ter insolação natural para não ter que acender a luz toda hora e ao mesmo tempo não direcionar esses vidros para faces oeste, por exemplo, que não adianta, você vai ter sol, mas vai ter que ligar o ar-condicionado porque vai esquentar demais. A utilização de troca de ar natural na casa, isso é muito importante. A pessoa às vezes não quer fazer janelas em determinados lugares e é importante porque o ar ele tem que entrar para poder sair. É um caminho duplo, né? Não adianta fazer uma janela só. A utilização de materiais reciclados, que hoje existem muitos materiais reciclados nas obras, inclusive técnicas construtivas industrializadas, que você tem maior rapidez na construção e desperdício de material, né? Eber, a sustentabilidade, como eu disse, não são só a utilização de técnicas, é uma questão de comportamento, e não só na arquitetura. Eu vou falar mais sobre isso, mas assim, quando a gente pega um terreno, a primeira coisa, assim, dá para a gente ser sustentável só no aproveitamento dos desníveis. Tem até algumas imagens aí que a gente faz muito isso. Em vez de nivelar o terreno, colocar muita terra ou tirar muita terra, existe um respeito, a gente vai adaptando para os desníveis. E existem algumas metodologias para não gerar tanta escada. Você pode tirar só metade e as outras partes dividir. Reaproveitando, exatamente. Você troca a terra de um lugar e coloca na outra. Então, assim, a maioria das casas, além de utilizar tudo isso que eu te falei, isso já é um conceito. É uma coisa... Esse princípio parte de uma casa nova. Mas de uma reforma. Reforma e sustentabilidade andam juntas? Andam juntas, porque a reforma nada mais é do que uma reciclagem. Então, vai ser uma casa reciclada. Você, em vez de jogar ela no lixo ou demolir, no caso,
você vai fazer, é a famosa reforma. Essa reforma até agrega muito valor, tem muitas pessoas que fazem para valorizar o imóvel e ter uma rentabilidade. Mas como eu estava comentando no outro bloco do escritório, é uma coisa que podia ter sido destruída. Então a reforma é uma reciclagem. O comportamento, reforma, as pessoas, é claro que eu adoro casas novas e não tenho nada contra a modernidade, mas o comportamento do brasileiro, a cultura é sempre destruir e comprar novo, se desfazer. Isso está não só na arquitetura, mas até em relacionamentos, objetos, né? Está infiltrado na cultura. Está infiltrado na cultura. E essa mesma pessoa que não reaproveita coisas é a pessoa que não respeita determinadas leis, que gasta água, desperdiça, não separa o lixo. É uma cultura, não adianta. A pessoa não dá nenhum valor as coisas vão ficando para trás. Então a cidade vai se movimentando, que isso é uma coisa normal em qualquer cidade do mundo. O centro muda de lugar, as áreas nobres mudam de lugar, mas você não pode jogar no lixo que ficou para trás. Eu acho que tem que haver um reaproveitamento, uma preservação, restauração. Não dá para virar as costas para tudo. Até porque a história, ela conta a nossa história. Principalmente, o brasileiro também não gosta de história, né? Então é uma coisa assim, é uma cultura que tem que ser mudada. Mesmo porque nós não temos mais escolha. A água está acabando. Verdade. E nós vamos ter que ser sustentáveis. Nossos filhos são muito mais que nós, mas isso... E cada vez mais vai se tornando um desafio para o próprio arquiteto, né? Sim. Conta pra gente, a reforma deste hotel foi um grande desafio, então? A reforma desse hotel foi porque, além de eu ter um valor sentimental, que é da minha cidade natal, é um órgão público, e gerou até uma reunião no escritório, reformar, destruir ou não destruir, descaracterizar ou não, o que conservar, o que realmente valia a pena, porque não é um edifício tombado, né, pelo Departamento de Conservação. E nós acabamos fazendo um bem bolado dele para valorizar a arquitetura, que é uma arquitetura muito bonita, utilizando apenas alguns materiais de ponta, coisas modernas, valorizou muito o prédio, o projeto ficou muito legal, com poucos recursos na medida do possível, né? Porque tem a questão de instalações, que isso não tem como não haver o gasto necessário. Neste caso a gente está falando de uma reforma, mas num grande empreendimento, né, onde se tem que derrubar muita coisa para fazer, como é que você encara esse desafio pensando na sustentabilidade? Não dá para manter tudo em todo lugar, né? Por exemplo, eu vou dar como exemplo um shopping, nós acabamos de projetar, inclusive em parceria com a arquiteta Márcia Martim. Nós usamos muitos elementos, nós conversamos sobre o proprietário sobre isso, sobre os clientes. Usamos muitos elementos que remetem à natureza, então tem muito elemento, tem água, nós introduzimos pedra, o cortem, madeira, tudo que foi possível, fora a vegetação que vai ser trabalhada depois no paisagismo, mas tudo que foi possível remeter à natureza, porque nós, os humanos, estamos aqui há milhões de anos, né? E até outro dia nós morávamos na natureza. É muito pouco tempo que a gente saiu de lá e veio para a selva, para a pedra, para cidades como nós estamos vivendo. E isso não que não seja bom, mas não está 100% certo, não tem como você se afastar. Você sente falta, você fica o ano inteiro desesperado para ir no rancho, no sítio, na praia. Ninguém entendeu ainda que não dá para ser assim, né? Você tem que tentar harmonizar essa situação. E a arquitetura pode fazer isso. Que bom. Gente, que papo gostoso, que papo maravilhoso com a arquiteta Claudine. Acredito até que teríamos aí papo para ficar um dia conversando. A arquitetura vai longe. Sim, sim. Mas, gente, eu quero agradecer, tá, a tua presença aqui. Eu muito que agradeço obrigado. Mais uma vez, Heber, pela oportunidade, eu adorei. E como de costume, tá, o programa Momento Decor, através do empresário Luiz, da Adega Garrafeira, que traz gentilmente em todo um programa um exemplar de um belo vinho tinto, viu? Ai, que delícia, tá? Muito obrigada. Que ele traga inspirações, que ele venha para brindar novos projetos. Com certeza, vinho tinto. Com muita sustentabilidade. Ok? Ótimo, muito obrigado. Heber, a gente obrigada, vai para um breve viu? intervalo e já volta já. Sempre buscando as melhores soluções em decoração e praticidade, a Trama, desde 1994, está sempre à frente, com novidades do cenário decorativo. Apresenta soluções inteligentes e singulares às suas necessidades, unindo inovações tecnológicas a produtos de alto padrão, garantindo sempre a satisfação de seus clientes. Contando com um completo showroom, a Trama trabalha com o que há de melhor no mercado. Cortinas e persianas, manuais e motorizadas, com modelos e estilos diferenciados.
papéis de parede para todos os ambientes, com diversas texturas e padrões, destacando os arabescos e efeito 3D. Tapetes e carpetes feitos sob medida com vários formatos, desenhos e espessuras, possibilitando ser personalizado pelo próprio cliente. Pisos de madeira de última geração com alta qualidade. Acabamento em 8 camadas de verniz, com grande resistência e prontos para instalação. Todos verticais de braços articulado, braços pivotante, coberturas e guarda-sóis. São ideais para a proteção solar externa, atendendo às mais inusitadas situações, sendo todos os modelos feitos com estrutura em alumínio e pintura eletrostática. Todas as instalações são próprias, com profissionais altamente qualificados. Trama, Avenida Getúlio Vargas, 1680. Trama, moderna e criativa, como você. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Espero que tenham gostado da entrevista com a Claudine Gotardo, uma pessoa encantadora que nos trouxe muita informação sobre sustentabilidade. E eu não podia deixar de falar da premiação Destaque Loja Ouro do nosso patrocinador master Adelano de Bauru. Ela que recebeu os prêmios na região serrana do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, este ano. Lembrando que esse programa premia as lojas destaque de toda a rede do Brasil. E também não podia deixar de comentar o programa de especificadores da Adelano, que leva o arquiteto para conhecer o Parque Fabril, mostrando toda a tecnologia de fabricação e conhecendo um pouquinho das belezas encantadoras dos vales dos vinhedos, caminhos de pedra, de toda a região serrana de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Obrigado a você que nos acompanhou, curta a nossa fanpage, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as nossas entrevistas. Um grande abraço e até o próximo programa.